Fala, Pátria Amada Brasil, você está me falando a verdade comigo, Ricardo Alves, aqui do estado de Pernambuco. E ontem o presidiário Lula, dia 19 de setembro, homenageou o cara que fez a desgraça na educação brasileira, que é o Paulo Freire. Vamos ver isso e muito mais no vídeo após a vinheta, mas não se esquece de se inscrever, dar o like aí no vídeo e compartilhar, beleza? Forte abraço. Nós estamos começando a trabalhar a comemoração de um personagem extraordinário. O centenário do nascimento do companheiro Paulo Freire, que se dará em 19 de nove de 2021. Dizer que a culpa é dos professores, principalmente vindo de uma pessoa que é professora. Mas me parece que quem treina as crianças é o professor. Claro que o professor sempre vai dizer que a culpa também é do sistema e muitas vezes vai recorrer ao argumento de que falta recurso. Mas é importante dizer que o recurso, o dinheiro, não resolve o problema da educação. O que resolve é o método, o sistema, a qualificação dos professores. É claro que se você sucatear as escolas ao ponto de não ter infraestrutura, de não ter quadro, de não ter livro didático, você vai ter problemas para educar as crianças. Mas não é este o estado de coisas em que nós estamos. Mesmo que se injete, e se injetou muito dinheiro na educação nos últimos anos, principalmente na educação superior, isso não vai resolver. E a prova é o resultado das duas últimas décadas da educação. Eu não sei se no Brasil nasceu mais gênios, mas eu sei que Paulo Freire é o nosso gênio do século XX na educação. Eu tive o prazer e a honra de conviver com Paulo Freire. Os números, os índices da educação brasileira, que apesar do investimento maciço de recurso público, a gente investe 6% do PIB brasileiro na educação. É um investimento comparável a Estados Unidos, Canadá, países do primeiro mundo. E, no entanto, nós tiramos os piores lugares nos testes internacionais. Os nossos alunos são os piores do mundo. E temos aí o problema do analfabetismo funcional, entre outros. Então, o Paulo Freire, ele, como patrono dessa educação, ele representa muito bem, que é a ineficiência e a inépcia desse método que ele trouxe. Por isso, está na hora de nós mudarmos a própria concepção da educação brasileira e um símbolo disso é retirá-lo do papel de patrono. Eu tive o prazer e a honra de construir o Partido dos Trabalhadores junto com o Paulo Freire. Chupa que a cana é doce, meu filho. O Freire tratava a questão da educação e, sobretudo, a questão da alfabetização do povo mais pobre, tanto no Brasil quanto no continente africano. Essa popularidade de Paulo Freire, nas décadas principalmente 70 e 80, ela será tão forte, mas ao mesmo tempo ela tem vários pontos de incoerência. Pensemos, no dicionário da prestigiada Cambridge, por exemplo, que aparecem Piaget, Michel Foucault, o Paulo Freire não aparece. Ou seja, nós temos um dicionário filosófico em que pares de Paulo Freire aparecem e Paulo Freire não aparece, sequer em citação. Que prestígio internacional é este? É um prestígio mais arbitrário ou é um prestígio de fato que se consolida em pesquisas? Mas Paulo Freire é o autor brasileiro mais citado. Ok, mas em quantas teses Hitler é citado? Isso faz por si só Hitler alguém bom? Se citações de fato consolidam o notório saber, logo Michel Foucault é maior que Platão. Comemorar o centenário do Paulo Freire é recuperar a verdadeira história de um grande educador que foi perseguido pelo regime militar, que ainda hoje não é aceito por muita gente que não trata a educação com o respeito que precisamos tratar a educação. A gente ouve muito essa expressão, temos que combater o eurocentrismo, da teoria eurocêntrica. E o que quer dizer isso em termos práticos? É tirar do cânone os textos gregos, os clássicos gregos, os clássicos da Idade Média. Temos que democratizar o currículo. O que é democratizar o currículo? É facilitar o currículo, é baixar o nível do currículo, é pegar um livro do Machado de Assis, facilitar a leitura de Machado de Assis. Não precisa disso. A nossa criança ela é tão inteligente quanto a criança do Reino Unido, uma criança do Canadá. A acentuação da burrice vem depois. Depois que a criança passou uns 10, 15 anos na escola, é que ela começa a cair nos índices. Se você pesquisar uma criança de 6 anos no Brasil com uma criança de fora, você não vai ver grande discrepância. Agora pega um de 16. É um absurdo. Eu poucas vezes vi um homem tão generoso em lidar com outro ser humano. Ele tinha o prazer de perder o seu precioso tempo tentando ensinar alguém a aprender aquilo que a pessoa tinha que aprender do jeito que a pessoa queria aprender. Pelo menos enquanto o PT
estiver na política, enquanto o PT tiver influência, a gente não vai permitir que Paulo Freire caia no esquecimento do povo brasileiro, porque o gênio não pode ser esquecido. Paulo Freire criou uma estratificação social invencível. Se você nasceu filho de pedreiro, é para você ficar pedreiro o resto da sua vida. Você se inscreve no Partido Comunista e continua pedreiro. Então, era o sistema, vamos dizer, de Portugal medieval. Quem é filho de pedreiro, casa com outro filho do outro pedreiro. Não é isso? Você é filho do agricultor, você vai casar com a filha do agricultor, vai continuar sempre na classe social. Então, você não tem meios de você se desaculturar. Você fica preso. Isso, parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Parabéns à Fundação Perseu Abramo. Parabéns a todo o povo brasileiro por ter tido o privilégio de nascer no país que nasceu Sua Majestade da Educação, Paulo Freire. Um gênio. É assim que Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Paulo Freire. Paulo Freire colocou o Brasil e os estudantes brasileiros em último colocado nos exames do PISA, que é o maior exame mundial que faz a avaliação dos estudantes. Isso significar ser um gênio, eu não sei mais o que significa. Além disso, ele pregava suas ideologias e suas convicções políticas, a qual ele fazia o seguinte: ele ia no interior do Nordeste, analfabetizava as pessoas em 40 dias. Isso é possível, pela lógica? Claro que não. Como é que a pessoa vai aprender tudo o que precisa numa vida acadêmica em 40 dias? Então ele pegava pessoas em folhas em branco, que não tem conhecimento zero, e aplicava o que ele queria para aquela pessoa. Mas eu não estou aqui para falar do perfil biográfico de Paulo Freire. Estou aqui para mostrar que Luiz Inácio Lula da Silva, ele defende e ele quer continuar com essas estatísticas que eu estou colocando para você. Em último colocado, a gente não tem bons resultados com os ensinamentos de Paulo Freire. Tanto é que ele não é aplicado em lugar nenhum no mundo. Será que se fosse tão bom assim, já que ele tem inúmeras obras, inúmeros prêmios, ele não deveria ser copiado em outros lugares? Mas não é. Mais uma ilusão aí. Não se iluda com essa perspectiva que Luiz Inácio Lula da Silva coloca. Beleza? Vai lá, um forte abraço e até o próximo vídeo.